Olá, eu cumprimento a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus e queria dizer para você que os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente não entende o plano, a gente não entende a ideia. E quando a coisa sai diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente imaginou, ou daquilo que a gente gostaria, a gente acha que o plano deu errado. Ou a gente acha que não era para ser assim, ou que não era assim que você queria. Mas a novidade é que nunca dá errado. Os planos do Senhor nunca dão errados. Amém. E o testemunho que a gente vai ouvir aqui hoje fala um pouco disso. Nós, como seres humanos, qualquer coisa que a gente não entenda, qualquer coisa que a gente não tenha conhecimento, a gente acha que está errado. Inclusive os planos de Deus. Desde que não seja do nosso jeito, desde que não seja como a gente queria, ou desde que não seja como a gente conhece a verdade, está errado. E não é assim. O Senhor é muito maior e muito melhor do que o que a gente possa imaginar. E aí Ele usa quem Ele quer, a forma que Ele quer, a maneira que Ele quer. A própria palavra de Deus fala que a casa de meu pai tem muitas moradas. Às vezes o que vai atrair a sua atenção para o pai não é a mesma coisa que vai me atrair. Mas o Senhor precisa ganhar todos nós. O Senhor veio para que todos nós pudéssemos usufruir da salvação, das bênçãos que Ele tem preparados para nós. Amém. E justamente por isso Ele faz cada coisa de um jeito diferente. Hoje a gente vai ouvir um testemunho diferente. A maioria dos testemunhos que a gente grava aqui foram pessoas que tiveram uma infância difícil, uma infância sofrida, uma infância com vários traumas, com várias cicatrizes. E hoje a gente também vai entrevistar um casal, pela primeira vez. A gente vai entrevistar um casal. E você vai ver que eles não tiveram nada disso de infância sofrida, infância difícil, muita luta. Não teve nada disso. Mas ainda assim, com uma família estruturada, com uma vida legal, uma vida tranquila, o Senhor faz muita falta. E é isso que você vai entender aqui hoje. A gente vai começar entrevistando a Fátima Massula. Oi, Fatinha. Que Oi, bom Carol. receber você aqui, é um prazer, é uma honra, na verdade. A Fatinha, gente, ela foi a primeira pessoa a abençoar o Ministério da Revista Aliança, ela e o Fabinho. Eles sempre estiveram com a gente, eles sempre acreditaram nos planos do Senhor, mesmo quando eles não conheceram. E é isso que a gente está fazendo aqui agora, acreditando nos planos do Senhor. Amém. Seja muito bem-vinda, Fatinha. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, né, por estar aqui, né, você está dando essa oportunidade. Na verdade, é uma oportunidade para o Senhor, né, porque o Senhor nos fez, nos criou para que possamos ser úteis a Ele, né. Então, Sim. tudo que fizermos, né, é para o Senhor. Né? Então, a minha experiência é, como a Carol falou, de ter crescido numa família normal, né. Uma família normal, meus pais, irmãos, né? Não tem nenhum problema. Classe média, tudo Classe bem organizado, média, tudo sim. funcionando direitinho. Nós era católica, né? Como a maioria, né? Me casei bem, né? Com um marido que tinha uma boa profissão, né? Pôde me dar uma condição financeira melhor até do que eu tinha, né? Mas eu também precisava do Senhor Jesus. Era né? aquela coisa bem de conto de fadas, Fatinha? A menina boazinha, que tinha uma família linda e tal, e que cresceu com tudo direitinho, foi bem educada, instruída, tinha tudo que uma pessoa precisa, na verdade que a gente acredita quando não conhece Jesus, que uma pessoa precisa para ser feliz, né? Você teve uma infância saudável, uma família bem estruturada, conheceu o amor da sua vida, se casou, e foi tudo lindo, né? Mas Sim. e aí? Essa frase foi uma frase que eu ouvi muito e que me incomodava. Você tem tudo, né? Você tem tudo. Por que você tá assim, né? Mas E o que era o assim? O que você tinha? O que você o tinha? assim é que eu era uma pessoa normal, né? Estudava, trabalhava, namorava, pessoa normal, mas de repente o meu interior ficou angustiado, né? E dessa angústia foi crescendo, né? Não foi tratado, não foi cuidado, porque na época, mais de 20 anos atrás, a palavra depressão,
né? Não era como hoje, né? Hoje não se fala tanto em depressão, hoje se fala em síndrome do pânico, ansiedade, crise de estresse, né? Mas na minha época não tinha nada disso, então eu sentia uma coisa ruim. E era quase que sinônimo de frescura, né? Quem tinha depressão era frescura, vai. Eu já ouvi demais isso, vai arrumar uma trouxa de roupa para lavar, alguma coisa assim, né? Era isso mesmo, e aí era pior ainda, né? Se tem alguém sentindo isso perto de você, é pior ainda se você falar isso, menina, mas você tem tudo, né? Reage. Qual que é o sentimento, Fatinha? O que uma pessoa deprimida sente? O que é essa angústia? Eu sei que não deve ter jeito de explicar mesmo, mas o que é isso? Realmente não tem jeito de explicar, é uma angústia, depois passa para medo, depois, como você fica pensando muito na situação para tentar sair dela, né? Quanto mais você pensa, aí a sua mente, ela vai cansando, porque você dorme pensando no problema. Você acorda pensando no problema. Você passa o dia pensando no problema, tentando achar uma solução para sair daquilo. E aí quando você comenta com outras pessoas e elas não são profissionais, não sabem te ajudar, aí vem as opiniões, as sugestões, você às vezes até faz o que elas falaram. Vai fazer uma viagem, você vai, mas não dá certo, né? Uhum. Então, hoje eu vejo essa situação passando na minha vida como um chamamento do Senhor. O Senhor queria falar comigo, só como eu não conseguia ouvir, eu nem sabia como é que era isso, né? Porque o católico, ele é criado assim. Minha mãe me criou assim, olha, você seja boazinha, faça tudo certinho, que um dia você vai morrer e vai pro céu. Eu fui criada assim, vai pra missa todo domingo, obedece, né? Eu não tinha nem ideia do que era conversar com Deus, né? Não tinha sido falado para mim que depois da cruz teve a ressurreição. Você ouve isso, mas você não... Você só ouve, né? Não entende. Você não entende a gente só ouve isso, né? Aí, graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, né? Surgiu um crente na minha vida. Aleluia pelos crentes. Glória a Deus. Glória a Deus, porque antes de um crente aparecer na minha vida, eu passei por muitos profissionais. Eu tinha condição. Fui tudo quanto é tipo de médico. Tudo quanto é tipo psiquiatra, psicóloga. E tudo, fui de padre, fui no centro espírita, mãe, né, pai, né. Primeira coisa que você vai é a mãe, né. Ninguém pode me ajudar, porque ninguém tinha tido experiência com o Senhor ainda. Meu ciclo de amizades não tinha crente, né. Então ninguém sabia me ajudar, ninguém sabia conversar comigo e identificar, ó, é isso, né. Hoje eu sei identificar. Muitas pessoas aparecem no café assim, falando as mesmas coisas que eu falava. Que você sentia. E eu já identifico na hora e já ajudo na hora, né? Esse ajudar é o quê? É mostrar para a pessoa que Deus está vivo, que Deus está vendo meu sofrimento. Foram essas as palavras que foram faladas para mim. Porque nem o casamento, nem o primeiro filho, nada disso conseguiu te tirar dessa angústia. Quando você está angustiada, né? Quando você está com uma coisa ruim, você não consegue ter alegria em mais nada. Foram muitos anos, Fatinha? Foram muitos anos, porque na minha época, como eu te disse, né, não tinha tanto recurso para isso, né, os médicos não estavam preparados para isso, né, uma coisa nova, né. E quando que isso mudou, Fatinha? O que aconteceu que foi assim, a gota d'água? Eu fui fazer uma visita para uma cunhada minha, casada com o irmão do Fabinho. Ela tinha ganhado neném e eu fui visitá-la, né. E ela é uma irmã, né? Ela já tinha tido experiência com o Senhor, ela é uma irmã e ela já estava orando por nós, porque quando nós temos o Senhor, nós queremos que os nossos familiares também tenham, né? Sim. Ela orava por nós, só que a gente não tinha intimidade, não tinha um viver junto. Então eu fui fazer uma visita para ela social, né? Ela ganhou neném e fui lá. E naquela visita, ela percebeu, né? Que eu não estava bem, né? Porque a pessoa, quando ela tem o Senhor, ela tem a unção, né? Que Sim. ensina a respeito de todas as coisas. Então, no interior dela, o Senhor mostrou para ela, ó, essa menina aí tá com um problema, né? Olha só. E aí, ela começou a orar por mim e me ajudar, me ensinou a orar, né? Me apacentou, cuidou de mim muito bem, né? Eu louvo ao Senhor muito por ela, chama Simone. Eu louvo ao Senhor muito por ela, pela família dela, cuidaram muito bem de mim, né, com perseverança, né, telefonava, ela é insistente, sabe?
Nós precisamos ser insistentes, viu? Verdade. Não podemos desistir das pessoas, não. Porque às vezes as pessoas não dão um retorno, né? Você vai ali, prega o evangelho, cuida da pessoa, a pessoa não te dá um retorno. E aí você fala assim, essa pessoa não quer não, né? Deixa pra lá, né? Mas não é isso, né? Nós precisamos insistir, né? Sermos amorosos, É né? muito mais difícil do que parece, né, Fatinha? Mudar toda uma vida de crenças e de uma coisa que a gente acha que é certa, não desiste da gente não, né? A vontade que dá é falar, olha, tá difícil, eu não tô conseguindo, mas não desiste de mim não. E aí, Fatinha, quando isso aconteceu, quando ela começou a cuidar de você, a sua entrega foi rápida? Você entendeu e logo você se entregou aos pés do Senhor e começou a ter sua vida transformada ou não? Foi um processo? Como que foi? Como meu sofrimento era grande, hoje eu penso assim, qualquer coisa que mandasse eu fazer, eu faria. Né? Então, assim que ela começou, a primeira frase que ela falou que já tocou meu coração, Deus está vivo, Ele está cuidando de você, Ele está vendo você, Ele conhece o seu sofrimento. Me veio uma esperança, né? Tem uma esperança, porque para mim até então Deus estava no céu. Né? E ela falou, Deus ressuscitou, você não sabe o que é ressurreição, não? Né? Como que é isso? Não, ressuscitou porque ele está vivo, ele morreu na cruz, mas ele não está lá mais não, né? Ele ressuscitou e hoje ele está vivo e ele está acessível. Só que ele não é um Deus sem educação que vai entrar na sua vida sem você querer, sem você chamar. Ele está te esperando chamar. Ele tá aqui agora, você quer? Eu quero, claro que eu quero, né? Aí ela fez uma oração, né? E me levou a repetir essa oração. A princípio você não entende nada que você está repetindo, mas tudo bem, não tem problema, né? Porque aquela experiência do Senhor vai vir quando o Senhor quiser, né? Então, e aí ela começou a cuidar de mim mesmo, me apacentar, lia a Bíblia comigo, né? Orava comigo. E eu sempre chorando, eu só ficava chorando. É só eu começar a falar, Senhor Jesus, já começava a chorar. E aí, Fatinha, aos poucos você foi sendo liberta dessa angústia, dessa tristeza? Imediatamente eu fui liberta. Eu fui com ela, ela me chamou para ir numa reunião. Aí eu fui, nessa reunião só tinha mulheres, era a reunião das irmãs. As irmãs reuniam de dia, né, para fazer uma reunião de oração, orar pelos encargos dos irmãos. E eu fui. Nessa reunião, elas oraram e depois começaram a orar por mim. Senhor Jesus, abençoa a Fatinha. Senhor Jesus, obrigado pela Fatinha. Senhor Jesus, liberta a Fatinha. Isso foi me constrangendo, e de repente eu abri a boca e comecei também. E a primeira coisa que eu falei é, Senhor, me perdoa pela vida fútil que eu levava. Pelas futilidades, né? Porque a pessoa sem o Senhor, o que você vai fazer sem o Senhor? Casar, namorar, comer, comprar, ir pro shopping, ganhar dinheiro, é uma vida fútil mesmo, né? Hoje eu sinto isso, né? Depois que o Senhor entra em nós e preenche, traz toda a alegria, a vida, a realidade, aí você consegue identificar. Então a minha primeira frase foi essa: Senhor Jesus, me perdoa pela vida fútil que eu levava, pelas futilidades. E comecei, aí eu falei, fluiu, né? Aí fluiu tudo, né? E aí, Fatinha, o amor de Deus te constrangeu, e aí o seu amor pelo Senhor, a sua essa vida nova acabou alcançando também seu marido, né? Sim, sim. Olha, quando eu saí dessa reunião, a primeira casa que eu fui foi na casa da minha mãe. Quando eu cheguei, sem eu falar nada, minha mãe olhou pra mim e falou assim: você tá diferente. A minha mãe viu, você tá diferente. O que aconteceu? Sua fisionomia é outra, né? Então eu fui liberta imediatamente mesmo. A partir desse dia acabou a depressão, acabou coisa ruim. Aí, meu marido chegou à noite e, como eu tinha muito medo, eu falava com ele assim: não sai de perto de mim não me deixa sozinha não. A vida era assim, né? Medo. Aí nesse dia, quando ele chegou, eu falei assim: Fabinho, você está liberto. Eu não tenho medo mais, eu achei. E aí contei, você está liberado, Fabinho. Não pode ficar tranquilo, se não quiser ficar comigo mais, está liberado. Ai, glória a Deus. E aí ele ficou, uai, o que é isso? O que aconteceu com essa menina, né? Que mudança foi essa? Instigou, ainda que fosse só a curiosidade, mas instigou alguma coisa nele, né? Aí ele foi também, Aí eu comecei a ir nas reuniões. Eu chamei ele para ir também. Aí ele falou comigo assim: eu vou lá para te dar uma força. Na primeira reunião que ele foi, ele já teve a experiência dele também.
Fatinha, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo comercial, e aí a gente vai chamar o Fabinho para contar como que foi isso, essa conversão dele, o que aconteceu, o que o Senhor fez na vida de vocês. E no final, eu vou pedir que o Fabinho faça uma oração por nós, por todo mundo que está em casa também, mas aí eu vou pedir que você venha, entra aqui no meio da gente, só para você estar junto com a gente na hora dessa oração, pode ser? Amém. Então a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, gente. Olá, nós estamos de volta hoje com o testemunho da Fátima Massula e do Fábio Dutra. Eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas agora vocês vão saber um pouco mais da história deles. E Fabinho, seja muito bem-vindo também. Obrigado. Que o Senhor te abençoe e te use aqui hoje de forma poderosa. Amém. Amém. Fabinho, a Fatinha contou pra gente a parte do testemunho dela, uma parte, né, do que Deus fez na vida dela, como Ele a libertou da depressão. E aí acabou que você foi meio que contagiado por esse amor de Deus, né? Como que foi isso? Na verdade, o Senhor me alcançou como uma continuidade de ter alcançado a vida dela, né? Ela passou por toda essa questão da depressão e procurou vários meios de solucionar isso, né? E como todos já sabemos, a única pessoa que foi capaz de solucionar isso foi o Senhor. Amém. E isso me impactou bastante, né? Sendo que chegou um determinado ponto que eu comecei a frequentar as reuniões da igreja junto com ela para apoiá-la, porque aquilo me impactou bastante. A ideia era só levar lá, apoiar mesmo, né? E em um determinado momento ela sentiu o desejo, conduzida pelos irmãos, de ser batizada. E ela virou para mim e disse que, olha, eu queria ser batizada junto com você. Aí eu virei para ela e falei assim, não, mas eu não posso ser batizado, deve estar faltando alguma coisa. Foi quando ela telefonou para um irmão, que além de um irmão da igreja, era meu irmão em carne, né? Falou para ele, olha, o Fabinho tá falando aqui que tá faltando alguma coisa. E esse dia, esse meu irmão foi na minha casa e pregou o evangelho para mim de uma maneira bem específica. O principal ponto é que eu vi os irmãos clamando pelo Senhor, falando Senhor Jesus, e eu ficava impressionado como os irmãos falavam a palavra Senhor, né? E o que ganhou meu coração foi quando o meu irmão ele me falou que Jesus queria me fazer o seu servo. Que a palavra Senhor não era um respeito ao Jesus, mas o Senhor queria ser o Senhor da minha vida. Eu deveria ser o servo do Senhor, o escravo do Senhor. E o Senhor ia ser o meu condutor, né? Então, como diz Hebreus 4:12, né, a palavra era como uma espada cortante, que divide alma de espírito e penetra na pessoa. Então, naquele momento, a palavra ela penetrou em mim. Eu lembro disso como se fosse hoje. E naquele momento, eu recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador. Glória a Deus. E a partir daí, eu comecei a me reunir na igreja, rapidamente, de uma maneira bem intensa. Eu comecei a servir o Senhor, né, nos serviços práticos e tal. Isso foi em 1994. Pouco tempo depois, em junho de 94, nós fomos batizados juntos. Tivemos a experiência que ela queria ter. Nós fomos batizados ao mesmo tempo, na mesma piscina, na mesma hora. Foi um testemunho bastante forte, né? Sim. E aí a vida do Senhor foi só prosseguindo. O que existia de atividades da igreja para fazer, nós sempre fizemos. O que os irmãos nos conduziam, nós tivemos essa experiência de sermos pastoreados pelos irmãos. Cremos no que os irmãos falavam com a gente, nós íamos, e isso fez com que a vida de Deus crescesse em nós. E Fabinho, você é um funcionário de uma grande empresa, é um empresário de sucesso aqui na cidade, com uma família estruturada, um cara viajado, estudado. Eu, antes de converter, eu tinha esse preconceito, eu achava que crente era gente sem cultura, gente que não tinha estudado. E aí quando você conhece Jesus, você fala, meu Deus, como que eu pensei isso a minha vida inteira? Que horrível. Mas teve muito preconceito quando você entregou sua vida a Jesus? Sim e não. Depende da forma com que você aborda essa questão, né?
e o seu testemunho também, né? Eu creio que como a vida do Senhor entrou em mim e a forma com que eu dou o testemunho do Senhor faz com que as pessoas vejam o Senhor em mim. É tão real, é tão verdadeiro que não tem como a pessoa ter preconceito com relação a isso, né? Eu vivo num meio, você citou bem aí, né, onde as pessoas têm essa oportunidade de ver ou não um bom testemunho do Senhor nas pessoas, né? Eu creio que as pessoas podem ver isso de maneira positiva nas coisas que eu falo ou faço. Mas, de fato, a vida de Deus é algo que transforma a pessoa, né? E o Senhor está disponível para todos. Sim. O Senhor veio para todos. Seja aqueles que têm problemas ou não. Mas Deus, ele é amplo e disponível, ele é onipotente e onipresente. Então, mesmo aqueles que acham que não precisam, muito pelo contrário, são os que mais precisam, né? Verdade. Na verdade, o mundo, a cultura, o dinheiro, a educação, o sucesso na vida, ele quer, na verdade, substituir o Senhor. Mas, na verdade, o Senhor, ele é insubstituível. Muitos se escondem atrás dessas coisas para não crer no Senhor, até mesmo de maneira pejorativa, né? Nossa, crente é uma pessoa que não tem instrução, crente é pobre, crente não estudou, crente está sendo enganado pelos líderes. Não tem outra opção, aí virou crente. Virou crente. Não tem outra opção, virou crente. Até uma boa frase, né? Mas na verdade não é isso. O que eu vivo na minha vida não é essa. É muito pelo contrário, muito né? Pelo contrário. É uma escolha mesmo. É uma escolha e a oportunidade é realmente permitir que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Fabinho, e depois de um tempo dessa caminhada, o Senhor colocou na mão de vocês, enquanto casal, né, um ministério, né? Isso. Para muita gente aqui na cidade é um ministério disfarçado, né? Mas é um ministério, é real o que acontece ali dentro, né? Conta um pouco pra gente do que é esse ministério, como que isso chegou na vida de vocês? Então, com pouco tempo em que o Senhor nos colocou na igreja, né? O Senhor cresceu bastante, nos colocou para servir. Algum tempo depois, na liderança da igreja, sempre cuidando de coisas relacionadas com a obra, da expansão, em outras cidades, etc, etc. E o Senhor usa muitas ferramentas para alcançar as pessoas, né? Sim. A tempo e a fora de tempo, importa que a palavra seja pregada. Mateus 24, versículo 14, diz que será pregado o evangelho do reino para testemunho a todas as nações. Amém. Então virá o fim. Então o evangelho ele vai ser pregado a todas as nações, de todas as formas, né? E uma das formas que o Senhor usa para pregar esse evangelho é através de livros, né? A Bíblia é um livro, mas existem muitos outros livros complementares que nos ajudam a buscar a Bíblia, né? E hoje a igreja usa muitos livros, né? Como complemento, né? Como ajuda para nós buscarmos mais a Bíblia, né? Na verdade, não que, tipo assim, esses livros de forma alguma substituem a Bíblia. Não, de jeito nenhum. Mas eles nos ajudam a compreender com uma intensidade maior o que está escrito aqui na palavra, né? Na verdade, os livros com que nós usamos, né? Os irmãos que escrevem os livros, talvez poucas pessoas sabem disso. Mas jamais nenhum livro que nós usamos na igreja, um irmão sentou atrás de um computador, hoje atrás de uma máquina de escrever, tem gente que nem sabe o que é isso, né? Para escrever um livro. Todos os livros que nós usamos hoje, na verdade, foram mensagens que foram liberadas na igreja, que alguém falou, alguém gravou, transcreveu aquilo e transformou na forma de um livro. Então, na verdade, são pregações. São pregações. Todas, sem exceção, são pregações que foi feita no dia tal, na hora tal. No culto de domingo, o irmão pregou, exatamente. E aí aquilo virou um livro, justamente para explicar o que determinado versículo, o que determinada passagem quer dizer. Ou seja, nós cremos com absoluta convicção, com toda a intrepidez que o Senhor deu para nós, que aquela palavra ela foi falada no fluir do Espírito. Amém. Percebe? Só que aquilo foi transformado no livro. Uma vez que ela foi transformada no livro, ela pode alcançar muitas pessoas. Não só aqueles 50, 100, 200 ou até 1000 pessoas que estavam naquele momento. Sim. Mas todos aqueles 10 mil, 20 mil, 50 mil que adquiriram e tiveram contato com aquele livro. E a gente sabe, eu vivo isso numa realidade um pouco diferente da de vocês, mas eu escrevo os testemunhos todos os dias, eu edito os testemunhos que as pessoas mandam para mim, e eu sei o poder do que um material complementar tem. Às vezes a pessoa leu ali na Bíblia uma passagem
e ela não entendeu, ela não acreditou, e aí ela viu um irmão que hoje viveu aquilo numa realidade atual, e ela fala, era isso que tinha acontecido na Bíblia, eu não tinha entendido. Então esse material escrito é de uma importância incalculável, né? Exatamente. Glória a Deus. Bom, então falando sobre o nosso ministério de hoje, né? Junto com os livros veio mais, ele, né? Em 2008, ele deu uma visão para um irmão que é líder nosso hoje no Brasil, que nós poderíamos ter um ambiente onde as pessoas pudessem ir e ali elas pudessem ter contato com a palavra do Senhor, um ambiente informal, ter uma boa comunhão na palavra, ter contato com a palavra, com os livros, com a Bíblia, terem comunhão, orarem, desfrutarem do Senhor e ali receberem a palavra do Evangelho, certo? Foi quando surgiu em 2008 a visão do Bucafé. A palavra Bucafé ela tem duas conotações, uma direta e uma espiritual. Né? Bucafé, né? Quem olha a primeira vez, tem o finalzinho da palavra, né? A pessoa olha aqui, café, ela imagina, café é de café, óbvio, uma cafeteria. Uma cafeteria. Então remete a café, cafeteria, produtos relacionados, lanches, etc, etc, óbvio. E o book, que é o livro em inglês. Então é uma livraria, cafeteria, relativamente comum. Hoje isso é um conceito comum no mundo. Sim. Você vê em vários países do mundo, tem esse conceito de ter uma livraria com cafeteria junto. Porque é um ambiente onde as pessoas vão com calma, sentam, né? agradável, silencioso, onde elas podem desfrutar do bom café, do bom lanche e lerem um bom livro. Essa é a primeira ideia. Porém, a ideia original do nome é uma ideia bem mais profunda e mais espiritual. O Bucafé, na verdade, na visão desse irmão que nos lidera, é a somatória de 3 palavras, que é book, livro em inglês, com a fé. Ou seja, livros que levam à fé. Percebe? Ou seja, não são livros normais. Não é um livro secular, mas são livros que falam da palavra de Deus e que nos levam a exercitar e a buscarmos a fé. Então, book, a fé. Percebe? Entendi. Então, esse é o sentido original da palavra. Né? Então, e o Bucafé é justamente isso, né? Isso. Então, dentro dessa ideia, desse ministério, né, em 2012, né, em junho de 2012, nós abrimos o Bucafé aqui em Sete Lagoas, onde é exatamente uma livraria, onde nós temos livros que falam da palavra de Deus, temos todo tipo de Bíblia, todo tipo de literatura cristã, e temos uma cafeteria também, onde as pessoas podem tomar um bom lanche, um café de qualidade, serem bem atendidas. Temos as irmãs lá que oram com as pessoas, tem uma boa comunhão, um ambiente para os irmãos, um ambiente para todas as pessoas, em que temos paz, um lugar onde a gente pode estar junto. E comunhão mesmo, temos né? comunhão. E quando a gente entra, quem me levou foi uma irmã que não é cristã. A primeira pessoa que me levou no Bucafé insistiu que eu não queria ir, eu ficava inventando desculpa todo dia, não pelo lugar, mas porque eu não queria ir, eu não tinha tempo, eu achava que não tinha tempo. E aí, quando a gente chegou lá, a pessoa que vem nos atender, que foi a Claudinha, mandando um beijo pra você, viu? Que foi a Claudinha, ela chegou e falou, gente, tá aqui o cardápio, mas se vocês quiserem, a gente faz oração também. Eu achei o máximo esse negócio, como assim oferece o cardápio e oração junto? E realmente é isso. E eu sei que hoje tem gente que vai lá muito mais pela oração do que pelo café, né? É essa a ideia. Essa é exatamente a ideia, né? Quando se você entrar, por exemplo, na nossa página, você vai ver lá que uma frase que a gente usa, olha, o Bucafé é uma cafeteria diferente. Realmente, é diferente de você ir na cafeteria de uma secular, Sim. que tem uma livraria secular, porque há entre aspas, um serviço agregado, que é um serviço a Deus, um serviço ao Senhor, que é um serviço espiritual. Nós estamos ali orando pelas pessoas, cuidando das pessoas, baseado na palavra do Senhor, nós oramos com elas, cuidamos delas, né? Muitas pessoas vão lá para nós orarmos por elas. Temos centenas de testemunhos de orações respondidas, pessoas que vão lá, nós oramos por elas, que as orações são respondidas, que tem gratidão ao Senhor, não por nós, ao Senhor, por ter alguma coisa, uma graça alcançada, né? E principalmente terem um contato vivo com o Senhor ali. Amém. Então isso nos deixa muito alegre, Carol, muito alegres mesmo. É um ministério mesmo. É um ministério, nós já temos mais de 4 anos, queremos prosseguir, queremos crescer. Amém. Né? Hoje é uma rede franqueada, né? Com mais de 300 Bucafés no Brasil inteiro.
no Brasil e fora do Brasil também, Estados Unidos, Europa, na África. E aqui fica ali na Souza Viana, Souza né? Viana, exatamente. Souza Viana, que número? 183. 183. Souza Viana é aquela rua que sobe em direção ao Correio, né? Isso, é a rua da Batista Central, gente. Isso, é do outro lado exatamente. da rua. É fácil de achar, não dá pra perder. E é lindo lá. Quem for vai gostar. Vai. Fabinho, infelizmente a gente tem pouco tempo, nosso tempo já está estourando, mas eu queria te pedir que fizesse uma oração rapidinho, só para que as pessoas que estejam em casa, aquelas que acham que não tem problema, que tá tudo perfeito na vida delas, mas que tem aquele vazio lá dentro, Sim. que elas possam ser alcançadas hoje. Sim. Eu queria que você fizesse uma oração, a gente ainda tem 3 minutinhos, Amém. Mas é o tempo suficiente para o Senhor Amém. falar. Amém. Você vai chamar a Fatinha? Vou deixar você orar primeiro e ela vem para que a gente dê um tchau. Tá bom. Você ora daí, tá, Fatinha? É só porque senão ela vai ter que ficar abaixada, mas para que a gente dê um tchau juntos. Tá bom. Vamos lá? Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor. Estamos aqui junto com a Carol, junto com a equipe da Revista Aliança, para darmos aqui esse testemunho sobre o Bocafé, sobre a vida do Senhor, a nossa vida. Senhor, obrigado, Senhor. Nós possamos orar aqui nesse momento. Cada pessoa que está nos ouvindo possa usar esse momento para também se voltar ao Senhor. Tu és o Senhor da nossa vida. Pode ser o Senhor de todas as pessoas. Senhor Jesus, eu posso alcançar o coração daqueles que estão nos ouvindo, abençoar cada um deles, dentro dos seus problemas, das suas necessidades. Muitos se acham satisfeitos, mas sempre há um vazio no coração das pessoas. Em cada ser humano há um espírito, e esse espírito precisa ser preenchido pelo teu espírito, pelo espírito do Senhor Jesus, pelo Deus maravilhoso. Senhor, entra no coração das pessoas, causa uma obra, uma salvação em cada um deles. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, recebam o Senhor, recebam o teu alento, buscam a tua palavra. Senhor Jesus, nós abençoamos cada uma das pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tatinha, vem cá rapidinho só para dar um tchau, porque como é casal, né? Amém. Tem que dar um tchau junto. E você que está em casa, ou de um lado, do outro, onde você quiser, Fatinha. Amém. Você que está em casa, você pode assistir esse testemunho mais uma vez no portal da Revista Aliança, www.revistaliança.com.br. E aí a gente juntos aqui, eu queria encerrar, agradecer vocês pelo apoio de sempre, o carinho de sempre. Obrigado. E estamos juntos. Amém. A gente vai para um intervalo e no próximo bloco a gente tem hoje o quadro Eu Decido Ser Feliz. A gente já volta. Tá bom. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz aqui no Aliança com você. E hoje eu quero trazer uma meditação maravilhosa de uma decisão que nós precisamos tomar como família. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 27, vai contar a história de uma família que tinha uma palavra, que tinha uma promessa de Deus, que tinha um propósito de Deus, mas infelizmente, por causa de um cenário de desconfiança, de insegurança, muito dessa palavra ficou comprometida por algum tempo na vida dos filhos daquela família. Hoje eu quero falar da família de Isaac e de Rebeca. A Bíblia diz que ainda quando Rebeca estava gerando os filhos ali no ventre, aqueles filhos, eles estavam incomodados ali juntos naquele ventre, e Deus determina uma palavra sobre a vida de Jacó, dizendo assim para Rebeca: olha, o maior vai servir o menor. Então, Jacó já tinha uma palavra de Deus. Eu acredito muito nisso, sabe, gente? Porque todos nós, quando nascemos debaixo de uma palavra de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 139, diz que ainda quando aquele ser está sendo formado no secreto, no oculto, quando ninguém ainda está vendo, Deus, ele determina todos os dias daquele ser, todos os dias são escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda havia. E no versículo 17, o salmista, ele declara tão poeticamente, dizendo assim:
Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu pudesse os contar, eu os contaria, sem jamais chegar ao fim. Então eu acredito que todos nós somos carregados de uma mensagem, de uma palavra de Deus para um propósito. A Bíblia fala que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E assim era na vida de Jacó. Jacó tinha uma palavra de Deus, mas Rebeca, tão condicionada à insegurança dos relacionamentos ali dentro da sua casa, porque havia percebido que Isaac se relacionava preferencialmente com Esaú por causa da caça, ela achava que as promessas de Deus não se cumpririam na vida de Jacó. E no momento em que Isaac iria liberar uma bênção, né, sobre Esaú, ela fica tão desanimada com aquilo ali, tão angustiada, que ela promove uma cena, ela promove uma trama, uma mentira, para que Jacó pudesse ser abençoado no lugar de seu irmão. E é sobre esse tipo de comportamento que eu quero me referir à nossa meditação hoje. Quantas vezes muitas mães, elas se relacionam com seus filhos de uma maneira tão, como é que eu posso dizer assim, tão difícil, no sentido de querer proteger demais e não permitir que esses filhos sejam emancipados nas suas vidas. Eu falo que toda mãe, às vezes, tem um Jacózinho debaixo do braço. É um filho que ela acha que é mais frágil, que é mais fraco, e ela tenta ultrapassar aquelas barreiras ali da vida dos filhos, mas sem permitir que eles sejam emancipados. Ela toma a frente das situações, da vida dos filhos, na vida difícil que ela acha que os filhos estão levando, e acaba comprometendo a saúde da palavra daqueles filhos. Jacó, ele não precisava receber uma bênção na identidade do irmão dele, porque ele tinha uma palavra. E às vezes as mães não conseguem perceber isso. Eu estou falando de situações que acontecem em toda a família, gente. Então, nós estamos falando de uma família da Bíblia. Essa desconfiança dos relacionamentos compromete a identidade. E aí, Rebeca não pergunta para Jacó se ele gostaria de participar daquela trama, se ele gostaria de fazer aquilo ali. Ela já fala assim, olha, eu já vou cozinhar para você oferecer aquele cozido para o seu pai, você vai pegar a roupa do seu irmão para fingir que é o seu irmão. Ou seja, ela não pergunta, ela já vai mandando, ministrando o coração do filho. E eu vejo que todos nós precisamos entender que os nossos filhos precisam passar por emancipações. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Eu tô desfraldando esse menino. E eu tô vendo o quanto que é difícil essa fase do desfraldamento. Mas isso é totalmente saudável para ele precisa passar por isso. Ele vai ser frustrado muitas vezes nessas fases. Hoje, ele não mama no seio mais. Hoje ele já come comida sólida. Mas se eu quiser forçá-lo a só ficar mamando, ele vai ter problemas na saúde dele, porque ele já passou daquela fase, ele precisou ser emancipado do seio para comer comida sólida, e agora ele está sendo emancipado das fraldas para poder já fazer suas necessidades, né, de uma maneira da idade dele. E assim vai chegar um momento que eu vou precisar emancipá-lo, levá-lo para a escola, que ele vai ter um comprometimento com a escola. Então, assim, na fase da adolescência vai ser outras emancipações, na fase de jovem, outras emancipações, no adulto a mesma coisa. E hoje a gente vê muitos homens de 40 anos de idade, que tá na casa de mamãe lava, passa, cozinha, faz tudo por ele. E a mãe não permite que aquele filho seja emancipado, porque fica com medo, sente insegurança ainda naquele relacionamento. E assim foi com Jacó. Ele precisou ser emancipado, ele precisava tomar as decisões dele. Infelizmente, Rebeca não conseguiu entender isso. E muito menos Isaac conseguiu entender que ele precisava ter uma emancipação também, assim como seu irmão. Então essa desconfiança, essa insegurança nos relacionamentos acabou comprometendo o quê, gente? A identidade dos filhos daquela casa. Porque depois daquela trama, depois daquela mentira estabelecida, o que acontece? Esaú descobre que o irmão enganou e com a ajuda da mãe, Isaac descobre que foi enganado. E ali a disfunção está feita ali naquela casa. Por quê? Porque Esaú, frustrado com a mãe, frustrado com aquela família, se desvia. A Bíblia fala que na hora que Isaac está aconselhando Jacó, que estava de partida da casa,
Isaac fala assim com Jacó, olha, das filhas daquela família ali tal, você não se casa. Esaú escuta aquela conversa e imbuído de tanta carga negativa, de tanta amargura, de tanta decepção, ele sai de casa e casa justamente com uma das filhas de um povo que o seu pai falou que não era para casar, que era um povo inimigo do povo de Deus. E a Bíblia fala que Esaú nunca levanta um altar para Deus. Esaú se desvia completamente e a descendência de Esaú, com aquela família que ele se aliançou, casando com uma das filhas, aquela linhagem ali é uma linhagem da família de Edom. E ali, aquela linhagem foi um grande personagem dos perseguidores de Jesus. Então, são famílias foi uma família que perseguiu a linhagem de Jesus através do quê? Do relacionamento e da aliança de Esaú. E isso comprometeu o quê? O propósito daquela família, o propósito daquela linhagem. E Jacó sai desorientado na casa, sai para a casa de Labão, porque Isaac já tinha o abençoado. E também viveu problemas graves na sua identidade. Tá certo que na casa de Labão ele fica rico, ele se casa, mas chega um momento que ele fala assim, eu preciso voltar, eu preciso encontrar a minha identidade. E a Bíblia diz que aquele homem volta e no caminho ali, ele deixa as mulheres num lugar e ele tem uma luta a noite inteira com o anjo, porque ele queria ser abençoado. E ele fala que quer ser abençoado e o anjo não abençoa ele. Porque como o anjo vai abençoar uma pessoa que já era abençoada na identidade de outra pessoa? E chega um momento que o anjo fala assim com Jacó assim, qual que é o seu nome? No meio daquela briga toda, daquele confronto todo. Aí Jacó fala assim, o meu nome é Jacó. Aí o anjo fala assim, muito bem, agora você pode ser abençoado, porque você estava lutando aqui comigo na identidade ainda do seu irmão, querendo uma outra bênção na identidade do seu irmão. E você só vai ser abençoado e ter a sua palavra e ter a sua promessa na sua identidade. Isso é muito sério. Então, na hora que Jacó se predispõe a voltar e a querer viver a sua identidade, aquele anjo, na figura de Deus, e há teólogos que falam que era anjo, que era Deus, enfim, isso é o de menos aqui para essa reflexão. Eu quero dizer que na hora que ele assume a identidade dele, ele é abençoado na palavra dele, porque o anjo fala assim com ele assim, então agora você vai ser Israel, você não vai ser Jacó mais, você vai ser Israel. E essa era a promessa para a vida de Jacó. Mas ele precisou passar por tudo isso, por todas essas situações na casa do seu sogro, sendo enganado e tantos problemas, para ele, enfim, voltar para a palavra. Por causa de quê? De uma disfunção, de desconfiança na casa dele. E talvez você esteja vivendo isso tudo, um conflito na sua casa, de identidade dos seus filhos. Seus filhos não conseguem viver a identidade deles por causa de quê? Por causa da insegurança, por causa da falta de relacionamento, por causa da falta de diálogo. Eu imagino que se Rebeca tivesse tomado uma outra decisão, o caminho dos seus dois filhos seria diferente. Talvez se ela conversasse com Isaac, falasse assim, Isaac, por que você está querendo fazer isso? Jacó também tem uma palavra, Deus compartilhou comigo. Se Isaac tivesse compartilhado com Rebeca, olha, eu estou pensando em fazer isso, dessa forma, o que você acha? Então, o que falta para as famílias hoje é justamente esse diálogo, essa afetividade. O que falta hoje é comunicação. As famílias hoje não se comunicam, tudo é no celular, é WhatsApp, é tablet, é iPhone, é não sei o quê, é internet. Você vai ver que as pessoas, na hora que elas estão almoçando, elas estão ali no WhatsApp, estão almoçando e estão conversando com outras pessoas. E esse convívio, ele faz parte de liberar a identidade para a família e para os filhos. E naquela época não existia iPhone, não existia WhatsApp, não existia internet, e já havia uma disfunção de convívio, de relacionamento, sabe, de confiança. E hoje nós estamos colhendo tantos problemas com os nossos filhos, dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos matrimoniais. Por quê? Porque falta convívio, de comunicação. As famílias elas convivem, mas não se comunicam. Então, que você decida ser feliz hoje, convivendo com saúde, com a sua família, estabelecendo bons relacionamentos dentro de casa, porque através disso, a identidade de toda a família é liberada, a palavra e o propósito são liberados através desses relacionamentos saudáveis. Amém, gente? Olha, eu espero que esse devocional, que essa ministração, que esse tempo aqui juntos possa ter edificado muito a sua vida.
Se você tem algum testemunho para nos dar, se você gostaria de comunicar conosco e dizer algo que Deus tem feito através dessas ministrações aqui do programa Aliança com Você, manda uma mensagem para a gente, né? Manda uma mensagem pro site da Revista Aliança, né? Manda um WhatsApp para nós, se você quiser comunicar diretamente comigo, me manda uma mensagem através do DDD 31, no número 99792-9577. Em breve o site Eu Decido Ser Feliz vai estar disponível aí na rede. Você vai poder compartilhar diretamente comigo, conversar comigo e, né, ter um relacionamento. Nós estamos falando de relacionamento, ter um relacionamento de propósito, né, com esse ministério, com esse programa, que tem feito bem a tantas pessoas. Eu escuto gente na rua que fala comigo que tem acompanhado, que tem sido abençoado, e eu fico muito feliz com isso. E eu vou aproveitar o ensejo, mandar um beijo para minha família, para o meu marido, que tem me encorajado tanto a desenvolver esse ministério, né, de uma maneira pública aqui na televisão, nessas ministrações no meu canal no YouTube, Eu Decido Ser Feliz. Então, assim, eu tenho que agradecer, porque o meu marido tem desempenhado uma ótima função sacerdotal, que é delegar identidade na nossa família. E até o nosso filho, que tem nos acompanhado nessas ministrações fora, essas ministrações missionárias, que tem nos abençoado tanto. Eu acredito que o ministério, o propósito dele tem sido estabelecido também através dessas ministrações. Então, eu te encorajo, você que é homem, a conversar mais com a sua esposa. Se você é solteiro, conversar com seus pais, com a sua mãe. A identidade, a saúde da identidade está atrelada aos bons relacionamentos que nós consolidamos na nossa família. Então nós aprendemos com a família de Rebeca, com a família de Isaac, que uma disfunção ela pode promover tanta destruição na identidade e que nós podemos pegar esse exemplo e fazer de uma maneira contrária, estabelecendo bons relacionamentos de confiança dentro da nossa casa. Amém? Olha, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe muito e até semana que vem. Eu tenho para dizer o seguinte, as pessoas que moram em Sarzedo, as mulheres de Sarzedo, eu vou estar com vocês nesse sábado próximo, no dia 10 de dezembro, e no outro programa eu vou estar detalhando melhor, mas assim, que vocês já comecem a se envolver nisso aí. Eu acho que é com a Igreja Batista Filadélfia que eu vou estar presente nesse final de semana do dia 10. Então, se você está em Sarzedo, Minas Gerais, você pode estar compartilhando aí, estando conosco, e semana que vem eu dou mais detalhes, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até semana que vem.